Ela é psicóloga e especialista em inteligência emocional. Hoje eu estou com a Michelle Rodrigues. Eu sou Polly Tacarambi e esse é o canal A Beleza Inteligente. Bem-vindo! Hoje nós vamos continuar com o assunto do Setembro Amarelo. E nada melhor do que uma psicóloga para nos falar isso, né, Mi? Com certeza. Né? Eu fiz algumas perguntas, são algumas, e espero que dê tudo certo aqui hoje. Dará. Porque é um assunto bem denso, mas eu pensei em trazer uma pessoa muito importante, muito querida, que é a Mi, para falar sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio e alguns dados que eu fui coletando no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? E eles falaram lá que a causa principal para o suicídio é a depressão. E aí, como que você me fala? Como que eu posso identificar? Para quem está nos assistindo, como que identifica? Como que sabe que está caminhando para essa autodestruição? Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui no seu canal. E peço licença para vocês que estão assistindo, porque para a gente entrar no coração e na mente de vocês, eu acho que a gente precisa dessa licença, né? E justamente sobre esse assunto que é muito delicado, né? E eu costumo dizer que não é um assunto sobre morrer, é sobre como viver, né? Como a gente consegue enfrentar a vida de uma maneira melhor, né? Porque viver não é fácil, né? Com certeza. É um desafio todos os dias. Um desafio diário. Então é sobreviver. E respondendo a sua pergunta, a depressão sim é a terceira doença que mais causa morte no mundo, né? Perdendo apenas para algumas outras doenças cardíacas, né? E por que é a terceira doença? Isso não significa que a morte é só por conta a causa final, o suicídio, né? Mas tem alguns casos de depressão em que a pessoa ela vem a falecer por alguma falência nos órgãos, por exemplo, por um infarto ou por AVC. Né? Então a depressão pode acabar acontecendo... Isso, pelo processo dela de morrência, né? Então, Nossa. A pessoa vai se debilitando. Então, duas das causas são o AVC e o infarto, porque compromete muito os órgãos, principalmente o coração, né? E as válvulas também. Então, isso acaba, esse processo de morrência acaba acontecendo e somente na autópsia, né? Que os médicos descobrem que a pessoa vivia em um período de depressão longo, né, de longas datas. Claro, então, praticamente o corpo já está sentindo, ela já está nesse processo de... Há muitos anos, né? Nossa. Então, claro, né, de um dia para o outro, então, a depressão ela é um processo, né? Eu não acordo depressivo, né? Durmo normal e acordo depressivo. Ele é um processo que, se a gente consegue se identificar com um prazo curto de tempo, a gente consegue tratar, a gente consegue sim curar, porque a depressão tem cura, né? Elas são sintomas que vão acometendo a pessoa e ela tem cura, né? Isso é muito importante a gente dizer, que tem jeito, quanto a vida há jeito. O último vídeo foi Quanto a Vida há Esperança, de fato. E quais são esses sintomas? Já caminhando para a autodestruição. Eu começo dizendo que a depressão ela vai nublando nossos dias, né? Ela vai tornando o dia cinza, a gente acorda e a gente começa a não ver mais sentido no que a gente faz, a gente começa a não ver sentido mais em quem está do nosso lado, né? A gente se olha no espelho e a gente às vezes não se reconhece mais. Né? Então, a baixa autoestima está muito presente também. E com a baixa autoestima, a falta de confiança em si mesmo. E isso vai acarretando outras coisas, né? Como, por exemplo, eu achar que ninguém me ama, que as pessoas não me querem por perto, né? Então, vem uma sensação muito forte de abandono. E isso vai acarretando em outras coisas. Então, o processo da depressão, ele é um processo de morrência existencial, né? Justamente por eu não encontrar mais sentido na vida, eu começo a degringolar no trabalho, então eu vou perdendo o ritmo e isso faz com que talvez eu perca o emprego e vai acarretando em outras coisas, né? Então, pensa, a pessoa perde o emprego,
aí ela já não tem dinheiro. Isso. Aí já começa a virar uma bola de neve a vida da Isso. pessoa. Então, tipo, já são sintomas em alerta. Exatamente. E como a autoestima ela tá muito baixa, eu não vejo mais graça em mim mesma. Então eu começo a ter mais dificuldade de me relacionar. Então, para eu encontrar o outro emprego, talvez, vou ter mais dificuldade, né? Porque eu não me sinto mais confiante. Eu não sinto que as pessoas confiam em mim se eu né? mesmo não Sim. confio. Né? E esse sentimento de que eu não sirvo para nada, ele é muito presente também, né? E a sensação de desamparo, ela vai aumentando cada vez mais, né? Então a gente consegue identificar isso tanto na gente mesmo, né? Quanto no outro. Pessoas próximas. Então, se a gente conhece alguém, né, tanto muito próximo ou no trabalho, que antes era muito ativo, uma pessoa responsável, uma pessoa que chegava e dava bom dia para todo mundo, e de repente você começa a ver uns movimentos nela, né, dela chegar um pouco mais triste naquele dia, e esse processo ir, né, se perpetuando, então ela passa a não conversar mais, a querer almoçar mais sozinha, né, aquela pessoa que era presente às vezes nos almoços de família, começa a não ir mais, começa a não aparecer mais nos encontros dos amigos. Então essa pessoa ela vai se isolando. Justamente por não ver mais graça em si mesma nem na vida e achar que as outras pessoas também estão vendo isso, né? Quando na verdade às vezes não é bem assim, né? Muita gente às vezes que está próxima não consegue identificar isso no outro, né? Justamente porque muitas vezes a gente está tão preso em si mesmo que a gente não consegue perceber quem está do nosso lado, né? E uma coisa importante também de se dizer da depressão é que a gente vai ficando muito obcecado por nós mesmos, né? A gente fica muito preso no que passou, no que a gente não conseguiu, e aí a gente vai fortalecendo esses sentimentos, esses pensamentos, né? E quanto mais pensamentos negativos eu tiver e mais eu alimentar, mais eu vou me sentir mal, mais eu vou alimentar. E tudo aquilo que a gente alimenta vai crescendo. Sim. Então, às vezes, um sentimento que era pequenininho, uma desilusão que eu passei, aquele sentimento de desilusão ele vai aumentando. E eu acho que todo mundo vai me iludir, que todo mundo vai me trapacear, que todo mundo vai me enganar. Então, eu começo a generalizar. Sim. Também é um sintoma. Às vezes o negócio de um abismo vai levando ao outro, isso, mais ou menos perfeito, isso. Você vai sentindo que você vai caindo. Vai sendo arrastado, né, para aquilo. Parece que não tem fim, né? Um buraco sem fim. Sim. Terrível. E já pensando nisso, então quem pensou em suicídio ou quem pensa já é então um alerta. Sim. Talvez por conta da depressão. Sim. Né, alguns desses sintomas. Justamente por todos esses sintomas e principalmente a sensação de desamparo, de que nada faz sentido mais, né? Isso tudo dói muito. E eu costumo dizer que a depressão, principalmente o sentimento de falta de sentido, né? Porque o suicídio ele é o ápice da falta de sentido da vida. Desse processo de morrência, né? Porque o oposto da depressão não é a felicidade, é a falta de vitalidade, né? Porque a gente não tem mais ânimo para fazer nada, não tem mais ânimo para acordar. Muitas vezes, nesse processo todo, a gente vai percebendo nas pessoas que estão com a gente, ou até na gente mesmo, que a gente passa a não fazer mais coisas que são vitais, como comer, como tomar banho, né? Para fazer a manutenção básica da vida. Sim. Então a gente vai deixando até de ter essa vontade, porque se a gente não vê mais sentido em nada, né? Para que comer? Para que eu vou comer? Tanto é que é uma coisa que acontece bastante Sim. nos depressivos, né? Sim. Ou totalmente vontade de não comer, Sim. ou muita vontade de comer, Sim. exatamente para também essa autodestruição. Sim. Então os dois são excessos, né? E o são comer extremos. em excesso, que vai gerando várias compulsões, né? Fora o comer, também tem o alcoolismo. Porque para justamente acabar com a dor daquele momento, então as pessoas recorrem ao álcool, às drogas. Né? Mas é só por aquele momento, porque depois vem o efeito rebote. Que você se alcooliza, aí no outro dia, o que acontece? Os seus hormônios eles decaem, então a serotonina, a noradrenalina decai, e a depressão no outro dia ela é muito maior. Porque daí vem a culpa, então você se sente culpado por ter bebido, por ter usado drogas. Às vezes você, né, por aquele período todo de você estar alcoolizado, você fez alguma coisa que você vai se arrepender no outro dia. Então, isso tudo vai sendo alimentado um circuito inteiro, né? E é uma coisa que se a gente não interrompe esse circuito, ele só tende a cada vez mais te levar pro buraco, pro abismo.
Então é uma questão mesmo de observação. Sim. De Sim. saber, porque às vezes as pessoas acham que o suicídio é um negócio que apareceu ontem e hoje não é isso. Não. São atitudes que a pessoa está tomando que a Sim. gente tem que ficar em alerta. Sim, é um processo. Tanto pelo outro quanto por si mesmo, que Sim. às vezes eu posso perceber que eu estou entrando nesse processo. Sim. As pessoas também tendem a trocar o dia pela noite, né? Então, de dia eu fico muito sonolenta porque eu não dormi. E à noite, quando eu deveria dormir, né? Normalmente, quem não trabalha à noite, né? Claro. Eu não consigo dormir, né? Por quê? Porque a noite, ela traz tudo aquilo que de dia a gente vai negando. Então, de dia, às vezes, a gente está trabalhando, a gente está conversando com alguém e tal. Então, a gente vai ignorando o que a gente está sentindo. Mas à noite, quando a gente está sozinho, vem tudo à tona. Sou eu e eu. Né? À noite é quando eu consigo ser eu mesmo. Mas quando ser eu mesmo dói, aí fica difícil, né? Então eu nego. Exatamente. E de dia eu consigo fazer isso, né? Eu tô nas relações, eu posso ter preciso um me olhar. personagem, Tá. né? À noite eu não preciso ter um personagem, né? Sou eu, tô em casa comigo mesmo, com a família. Então, às vezes me tranco no quarto e eu posso ser eu mesmo. Só que nesse momento de ser eu mesmo, dói tanto porque eu vou negando isso que não vem sono, né? E aí o sono, a gente evita os pesadelos e aí a gente vai evitando, então a gente vai entrando nesse processo todo, enfim. A gente não come direito, a gente come muito, a gente Não tem não horário. dorme, né? Então a gente vai... É um processo também químico e biológico, né? Então é multifatorial. Ele é químico, biológico, social e psicológico, né? Então uma coisa vai gerando a outra. Então, que nem eu já ia para a próxima pergunta, né? Que são os sentimentos, as angústias, é mais ou menos isso, Sim, né? sim. Que permeia o sentimento de autodestruição. E é importante falar sobre a angústia porque ela é presente em todos os momentos de quem está depressivo. E a angústia, ela é uma sensação de sufocamento, como se a gente estivesse entre duas paredes do lado e as paredes fossem se aproximando, e eu tô Cena naquele de meio. filme, né? Exatamente. E aí eu me sinto sufocado, né? E aí, muitas pessoas, para que essa sensação de sufocamento acabe, elas recorrem a coisas que são destrutivas, né? Tanto para elas mesmas quanto para o outro. É uma coisa que a gente tem que observar. Eu já vou passar Sim. para a pergunta da questão de quem que pode ajudar. Sim. Porque eu acho que já está fazendo um link, né, Sim. nessa pergunta. Quem pode ajudar? Então, né, em tudo que a Mi falou, a gente já entende. Talvez a gente perceba alguém, talvez a gente se perceba Sim. nesse contexto todo. E aí, como que eu posso fazer para ajudar, né? Para onde direcionar? Se existem pessoas, profissionais, grupos, o que eu posso fazer como uma pessoa que observa e até a mim mesmo, se eu estou nesse processo, o que eu posso fazer, Mi? Eu acho que a gente pode dividir em dois, assim, essa resposta, né? Uma pessoa que ela está entrando num processo de um processo depressivo, onde ela consegue se reconhecer, né, dentro desse quadro, e aí ela perceber todos esses sintomas, e isso é muito importante a gente dizer que a gente precisa se conhecer, né? E para não ficar o se conhecer ou autoconhecimento como uma coisa muito vaga, né? Porque muito se ouve falar sobre autoconhecimento, mas o que seria isso, né? Seria a gente perceber o nosso corpo, a gente perceber o que está acontecendo naquele momento com a gente, né? O que antecedeu a uma explosão que eu tive, né, numa situação. Eu não explodi do nada, a gente nunca faz nada do nada. O nosso corpo ele vai dando sinais que alguma coisa está errada, né? Então meu coração vai batendo aceleradamente, a minha boca ela para de produzir saliva, então eu vou começando a ficar irritada até chegar no momento e explodir, né? Então a gente precisa aprender a nomear os nossos sentimentos, né? E a gente só consegue nomear os nossos sentimentos quando a gente para sentir, porque a gente é muito programado para pensar. A gente precisa pensar, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, mas sentir, a gente tem muita dificuldade de sentir. A gente racionaliza demais e sente de menos. Sim. Isso é uma coisa muito natural, Sim. que a gente tem, a gente aprende assim. E às vezes voltar um pouco, opa, o que eu tô sentindo? Como que eu tô sentindo? Deixa eu dar, eu falo que é nome pros bois. Isso, qual que é o nome perfeito. pros bois? Porque eu comecei esse processo assim, né? Então, tipo, o que você tá sentindo?
E aí nem eu sabia responder o que eu tava sentindo. Sim. Então eu comecei a me observar mais. Eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Porque a partir do momento que você sabe o que você sente, você já talvez tenha um caminho para trabalhar aquilo. Isso. E todo mundo sente várias coisas. Sim, faz parte do humano, né? Inerente a nós. E a dor, ela só passa real quando a gente sente. Por enquanto que a gente ignorar o que tá passando dentro da gente, só vai aumentando, porque a gente vai alimentando essa dor ao invés da gente lidar com ela para que ela vá indo, né? Mesmo que não vá 100%, porque a gente vai ter várias dores durante a vida, né? A gente nasce sofrendo, a gente nasce com dor ali, quando a gente é tirado da barriga da nossa mãe ali, o médico dá uma tapinha pra gente... Já recebe um tapa logo que sai. Aí. Então é um sofrimento, né? A gente vai passando por vários processos de sofrimento na vida. E eles são saudáveis desde que a gente consiga sair deles, né? Da melhor forma possível. Então a gente precisa encontrar um caminho para lidar com o sofrimento da vida, para lidar com as frustrações de uma forma saudável, né? É reconstruir a forma que a gente lida com as situações da nossa vida, né? A própria pessoa consegue se ajudar quando ela consegue ter ciência de que está acontecendo alguma coisa com ela, que ela está entrando nesse processo, né? E a gente consegue com certeza também perceber isso no outro, né? Então a rede de apoio, ela é muito importante. E quem é a rede de apoio? Somos todos nós, né? É você que percebe que algo está acontecendo com um amigo, com um familiar, né? Puxa, alguma coisa está acontecendo com fulano, próximo, né? Com alguém próximo. Antes ele saía com todo mundo, agora ele tá mais isolado, mais restrito. Ele começa a falar algumas coisas assim que não fazem muito sentido, começa a falar de muita coisa negativa. Uma coisa muito importante é que quem está num processo depressivo começa a falar algumas palavras que a gente consegue identificar. Então você pergunta, como que você tá? A pessoa fala, hoje eu tô péssimo. A palavra péssima ela é muito usada em quem já está num processo depressivo, né? Então algumas palavras, estou péssimo, estou ruim, hoje não tá bom, hoje não tô vendo sentido na vida. Então tem algumas coisas que a gente acha que às vezes é uma brincadeira, ou às vezes a gente acha que a pessoa é negativa mesmo. Fulano de tal é negativo, ele é assim. E pode não ser, pode ser que realmente a pessoa esteja entrando num quadro que talvez a gente perceba naquele momento e a gente consegue ajudar, né, a pessoa a encontrar um outro caminho para seguir. Então a rede de apoio ela é muito importante, né? E eu costumo dizer que o acompanhamento cura. O acompanhamento ele cura, ele é curativo, né? Tanto da família quanto dos amigos, quanto de um profissional, né? E se a gente não está conseguindo sozinho, a gente precisa buscar a ajuda de um profissional, né? Seja um psicólogo, um psiquiatra. Tem situações que a gente precisa entrar com medicamento, né? Porque a depressão ela é orgânica, né? Também. É que você falou, não é um processo só psicológico, às vezes é um pouco mais. Sim. Então tem que parar um pouco com esse medo de não vamos tomar remédio, não posso, não quero. Às vezes é necessário. Então precisa saber em que momento que é para no caso, um psiquiatra orientar. Sim, e até alterações intestinais, né? O nosso intestino, ele é responsável por maior parte da serotonina do nosso organismo. E as baixas de serotonina e noradrenalina, né? Que é a regulação do humor, do sono, são responsáveis por esse processo. Se elas estiverem muito baixas, a gente fica meio down, né? Então, a gente pode entrar, assim, num quadro depressivo, porque de depressivo vem de depressão, que é o rebaixamento. E a gente entra nesse quadro sem saber. Então, assim, pode ter uma causa orgânica também. E se a gente fizer a manutenção do nosso intestino, a gente consegue melhorar esse quadro. Então, eu vejo que o meu organismo já está trabalhando um pouco diferente do que eu estava acostumado. Sim, é muito Então, talvez seja um alerta, no caso, quando eu me percebo. Sim. Entendo. E aí, por exemplo, se a pessoa... Às vezes a gente tem dificuldade com ir num psicólogo. Sim. Como que eu faço, por exemplo, se às vezes eu não tenho uma condição, ou o que eu posso, quais são as outras formas de conseguir fazer isso? O SUS, ele tem, né, um trabalho incrível, né? A gente sabe que a demanda é muito grande, mas é possível a gente entrar nas filas, né? Então tem filas de atendimento
para psicólogo e para psiquiatra nos postos de saúde, né? A gente pode recorrer ao CRAS também, que é o Centro de Referência e Assistência Social, que tem na maioria dos bairros, né? Separado por zona norte, zona sul, zona leste, zona oeste. Então tem em cada bairro, é da prefeitura. Também e não de livre acesso. só aqui em São Paulo, o CRAS? Não, ele tem em outras cidades também. Então, tem outras cidades. Pelo que eu saiba, é no estado, né? Então, isso. pelo menos quem é da pequeno Brasil, na verdade. Centros de referência. E pode ser que não seja CRAS em outras cidades, mas eles são centros de referência à assistência social. Então, você pode encontrar em outros lugares também. E universidades, né? Nas universidades, agora, tem psicólogos. Então, os alunos que estão estudando, eles abrem ao público para atendimento, né? E com acompanhamento dos professores e tudo mais. Então é bastante bacana, assim, e dá para recorrer também. E as vagas são menores do que o SUS. Sim. Então a chance de ter um atendimento mais rápido. E também ter a oportunidade de conhecer um profissional, sim. às vezes continuar esse processo, né? E às vezes até tipo de você, como que é ir ao psicólogo? Então você já tem esse primeiro contato. Sim. E ainda ajudando um profissional que está começando, né? Sim. Bem legal. Interessante. E grupos de apoio também, né? A gente tem nas comunidades, nas igrejas, ONGs, no centro, nas ONGs. Sim. Então tem vários lugares que dá para recorrer. Esses que o pessoal fala, cada um fala um pouco de si. Tem. Sim. E o que eu acho importante dizer também, e a gente tem perdido um pouco disso, é a gente comunicar para o outro o que a gente sente, né? A gente vive mais isoladamente agora, cada um no seu quadrado, cada um no seu mundinho. E a gente não fala muito do que a gente sente, né? E o falar do que nos faz mal abre uma rede de apoios maior, né? Então quando a gente fala, a gente gera conexão. Sim. Porque daí a gente se dá conta de que talvez o outro se identifique com aquilo que a gente está falando e a gente percebe que a gente não sofre sozinho, que tem outras pessoas que também sentem o que a gente está sentindo ou que já passaram pelo que a gente está passando e consegue ajudar. Né? Então tem muito valor nisso, da gente conversar, da gente falar do que a gente sente, né? Sim. Eu fiz um vídeo aqui na Beleza Inteligente, ele já é antigo, mas é sobre depressão. E aí muitas pessoas entraram em contato comigo. Nossa, eu nem sabia, eu também sentia isso. E eu falei, nossa, que engraçado, né? Como as pessoas percebem. Então, às vezes a pessoa pode se conectar exatamente como você falou nessa questão. Já entrando na nossa última pergunta, penúltima, né? É sobre o mundo digital. Porque que nem a Mi falou, a gente tá sempre sozinho, mas rodeado de pessoas digitalmente, é só virtual, né? E aí essa sensação causa uma sensação de abandono pra gente. Então a internet pode ser um fator também de incentivo? Pode, né? Principalmente quando a gente fala de padrões. Eu preciso ter o corpo X, me vestir da forma Y, falar de uma forma Z, me portar de uma forma H. Então, assim, tem um padrão em que a gente precisa se enquadrar para ser visto por alguém, né? E a gente só consegue se materializar, a gente só consegue se ver como ser humano no contato com o outro. Então, se a gente perde esse contato fisicamente, a gente acha que o que a gente está vendo na internet tudo é real. Então, que aquela vida daquela pessoa é perfeita. E se eu já não estou num momento muito bom e eu vejo uma pessoa que está fazendo algo ou fazendo alguma coisa ou indo em algum lugar ou viajando para algum lugar em que eu gostaria de estar e no momento eu não estou e eu já não estou bem, aquilo me alimenta um sentimento de que eu realmente não consigo, de que realmente eu não sou bom o suficiente, de que realmente eu não consigo emagrecer e chegar ao padrão daquela pessoa que está ali, fitness, né? E isso vai me alimentando uma comparação. Então, quando a gente se compara com alguém que está longe, que a gente não conhece a vida, a gente acha que tudo que está ali postado é real. Então, quando eu chego nesse momento de achar que tudo que está ali é real e a minha vida já não está boa, né, no meu ponto de vista, ou realmente não está mesmo, né, estou desempregado, estou vendo aquela pessoa viajando ali toda semana, né, acho que ela está viajando toda semana. A pessoa está super feliz. Super feliz, o casamento está tudo ótimo, os filhos está tudo bem e na verdade a gente não é bem assim, né. Tem até recentemente um estudo que uma norte-americana fez, que ela ficou não sei quantos dias dentro de um hotel, de um quarto de hotel, e ela postava fotos e fazia montagens como se ela estivesse em outro país. E ela fez isso enganando até a família, porque ela estava fazendo um estudo. E todos acreditaram que ela estava naquele país, viajando.
quando ela estava dentro de um quarto de um hotel, tirando foto atrás de uma parede branca, e ela conseguia fazer montagens como se ela estivesse realmente naquele lugar, provando a comida típica daquele lugar, visitando os lugares, e ela não estava. Então, assim, todos acreditaram, até a própria família. Então, isso prova que muitas coisas que acontecem nas redes sociais não são reais, né? E mesmo que sejam reais, a vida daquela pessoa é diferente da nossa, né? A pessoa não posta, por exemplo, quantos boletos ela paga, quantos boletos ela tem para pagar e não Sim. tem dinheiro muitas vezes, né? Sim. Então, nesse sentido é muito prejudicial, né? Porque se a pessoa já não está bem, já está num quadro que ela já não consegue se enxergar como uma pessoa que pode, né, conseguir sair dali, que é suficiente, já não acredita mais que o amor cura, né, que já não acredita que existe possibilidade para viver, então pode ser um fator de risco muito grande. A pessoa começa a se comparar, Exatamente. né? Mas de uma forma irreal. Isso. Porque eu quero comparar, às vezes, a minha realidade com a realidade de outra Sim. pessoa. E isso não é legal. Eu fico... E normalmente a gente não se compara com alguém ou no mesmo patamar que a gente ou, né, um pouco mais baixo. A gente se compara com alguém que já está no nível assim muito acima, em todos os sentidos, né? E muitas vezes não é no momento que a gente vai conseguir aquilo. Talvez a gente nunca consiga, porque a gente não sabe nem se é real aquilo que a pessoa está vivendo. Então, comparação, sim, ela é um fator de grande risco se a gente já não está muito bem. Eu falo que a comparação é boa quando você vê alguém melhor que você e você fala assim, eu quero chegar, como que eu vou fazer? Isso te serve como incentivo. Isso. Não pra você ficar mal, nunca vou conseguir aquilo lá. Não, tipo, você olha e fala assim, legal, eu também quero. É uma inspiração, Então, né? Exato. A gente se inspira naquela pessoa para falar, caramba, se ela pode, eu também posso, né? Nesse sentido é muito positivo, com certeza, com certeza. E aí a internet também pode vir para ajudar. Sim. A gente estava até conversando que hoje tem terapia online, Sim. já tem grupos de apoio online, né? Legal. Grupos, por exemplo, no Face tinha um grupo para pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, né? Então nesse grupo as pessoas entravam, postavam, poxa, hoje eu não estou num bom dia. Então tinham profissionais nesse grupo também que ajudavam essa pessoa, né? Ofereciam subsídios, recursos, ajuda. Então isso também é muito positivo, né? Encontrar amigos também, pessoas que não têm muitos amigos, elas podem encontrar amigos nas redes sociais, desde que não fique somente virtual, né? Que essa pessoa realmente consiga encontrar, que ela consiga achar pessoas que estão na mesma conexão que ela, para poder viajar. Tem muitos grupos legais que dá para se envolver, né? E sair somente do virtual, para ser algo físico realmente. Então é importante ter contato com pessoas. Sim, total. Não é só ficar conversar mesmo, Sim. porque isso faz bem. Quem nunca participou de uma conversa boa, com né? certeza. Faz muito bem. E quando de fato isso já aconteceu na minha família, com um amigo, uma pessoa muito próxima, né? E aí tem toda essa sensação pós, né, do Sim. suicídio. Aí como que a gente faz? Como que a família fica? Como que as pessoas próximas ficam? E como lidar com esse momento? Sim. Eu acho que é muito mais como lidar do que qualquer outra coisa, assim, né? A partir daquele momento, né, a gente está falando quando a gente fala de uma morte natural, né, entre aspas, uma morte natural, ela é mais falada do que quando a pessoa venha a tirar a vida, né? Quando a pessoa tira a vida, muitas pessoas têm vergonha de contar, familiares têm vergonha de contar como que a pessoa morreu, sente-se culpado, né, por isso ter acontecido. E aí aqui eu quero abrir um parênteses assim, muito grande para dizer que você não é culpado, né? Não existe um culpado nisso tudo, porque a dor maior é para as pessoas que ficam, né, como qualquer outra morte. Que essa é um tabu muito maior, mas para as pessoas que ficam é o sentimento de que tudo que você podia fazer você fez, né? Pensar que agora a dor acabou, né? Tem casos de familiares que ficam, que se sentem aliviados, né? Não porque a pessoa faleceu, mas porque ela viu que a dor daquela pessoa acabou. E a dor da família, ela permanece com certeza durante toda a vida, mas o saber lidar com isso é um saber lidar diário, né? Diário de trabalhando dentro de si mesmo, que não há um culpado para isso, né?
na maioria das famílias, as famílias estão próximas, as famílias estão junto. Quando algo chega nesse ápice, né, existe uma mobilização dos amigos da família como um todo, né? Então, normalmente a pessoa estava cercada de pessoas que a amavam, né? Os ela pais, não os perceber, amigos. às vezes, né? Exatamente. Então, assim, é um momento muito difícil, né? Quando chega esse momento, o ápice final. Mas eu acho que é uma abertura também para a gente pensar na vida, no que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Como a gente está seguindo os nossos dias, o que a gente tem feito para melhorar a nossa vida, para melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Que tipo de apoio a gente às pode vezes oferecer? ficar um pouquinho mais alerta, né? Sim, Às vezes, sim. porque às vezes sim. talvez deu algum sinal Sim. e às vezes a gente não entendia, não sabia, Sim. por isso não há culpa, Sim, né? exatamente. De às vezes agora talvez seja uma forma de olhar um pouco diferente para a vida. A gente perceber realmente os sinais, né? Que a vida nos dá, que o nosso corpo nos dá, que as pessoas ao nosso redor, elas estão emitindo sinais o tempo inteiro, né? Por mais que não seja falado, mas o não verbal ele diz muito, o nosso corpo diz muito, né? Pessoas que estão muito apáticas, que estão no estado depressivo, elas andam encurvadas, né? Porque é físico, porque não tem mais vitalidade. Então o nosso corpo também fala. Então acho que esse é o maior alerta, né? Aprender a lidar com isso diário, aprender a olhar a vida de um outro sentido, né? Encontrar outras formas de se viver. Ajudar outras pessoas. Exatamente, ajudar outras pessoas, né? Porque quando a gente fica nesse estado, a gente fica muito preso dentro de nós mesmos. E ajudar o outro é um sentido. A gente ganha um sentido quando a gente ajuda o outro. Sim, né? de fato. E isso faz com que a gente se sinta mais vivo, em ver o processo do outro melhorando, porque talvez a gente tenha ajudado. De fato, né? De fato. Como eu falo, a beleza inteligente nasceu de uma dor. Por isso que eu falo que é sempre uma beleza Sim, na dor. Sim. E aí, como eu passei por um processo depressivo, passei por pensamentos de morte, e aí hoje eu falo que é uma vitória pra mim, tá aqui, falar de uma coisa que foi dor pra mim, mas hoje poder compartilhar. Sim. Não pra incentivar outras pessoas que a depressão faz parte. Não, gente, a gente pode melhorar, nossa vida pode mudar. Você pode sim encontrar um sentido para sua vida. Sim. E ela é linda. Sua vida vai ter dificuldade. Sim, faz parte. Nós, em todos mas os a sua momentos. vida é linda. A gente só tem que mudar às vezes um pouco a perspectiva, né? E eu tento trazer isso na Beleza Inteligente. Sim. A sua ajuda foi muito importante, Mi. Muito obrigada mesmo. Esse assunto é extremamente importante e a gente quer aqui trazer para que as pessoas tragam reflexão, sim, né? Sim. Trazer uma forma de pensar diferente para que a gente traga ajuda para você. Eu espero mesmo que a gente tenha feito parte de uma ajuda importante, sim, né? Sim. Trazer informação é sempre importante. E a vida não é do jeito que a gente gostaria que fosse, não é do jeito que a gente quer o tempo inteiro, mas é possível ser melhor, né? Enquanto a vida há jeito, né? Não é nem esperança, há jeito, há possibilidades, né? E a gente tem outras pessoas que a gente pode contar também, sempre, para isso. Sempre. Né? Obrigada, Mi. Imagina. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. Eu vou deixar os contatos, vou deixar tudo da Mi aqui na descrição dos vídeos. Dos vídeos é ótimo, do vídeo. E vou deixar também o Instagram dela, que ela sempre tá postando vídeo lá, super interessante pra todo mundo, né? Que eu sempre tô assistindo e comentando lá. E não se esqueça, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima, tchau, tchau.